Olá pessoal, o evangelho de hoje é João 10, de 27 a 30. Esse evangelho, na verdade, começa no 22, quando nos conta que Jesus estava no templo de Jerusalém e lá os judeus o procuraram para fazer uma pergunta. Se és o Messias, diz-nos claramente. E Jesus responde, mas eu já vos disse e vocês não acreditaram, porque as obras que eu faço dão testemunho, porque as faço porque o Pai me pediu. Então, é o Pai que faz Jesus agir daquela forma. Então, reconhecer na figura de Jesus a presença do Pai é reconhecer que foi o Pai que o enviou. Então, ele é o Messias, o enviado. Só que Jesus, para explicar isso, usa uma imagem, a imagem do pastor. É claro que, assim como para nós hoje, a imagem do pastor é uma imagem que Jesus não era um pastor, mas ele toma para nos ajudar a entender o que ele quer dizer. Ele diz: aqueles que são as minhas ovelhas, esses acreditam, mas os que não são das minhas ovelhas não acreditam. Mas para ser minha ovelha é preciso ser como alguém que escuta a voz do pastor, o pastor as reconhece e elas o seguem. Então, esse movimento faz a gente pensar o que significa na vida prática de cada um de nós, então. Ora, escutar a voz significa ouvir aquilo que Jesus nos conta, o seu evangelho, ler o evangelho para nós hoje é ler muito mais do que ouvir, mas escutar profundamente, escutar no sentido íntimo. O que é que esse evangelho diz para mim hoje, depois que eu leio, depois que eu escuto, o que é que ele está falando para mim? Então, esse escutar profundo. Então isso já me faz me colocar num desejo, depois que eu escuto, de seguir aquilo que eu escutei. Então, na medida em que eu me coloco no caminho daquele que quer escutar profundamente, eu me torno conhecido por Deus. Porque Deus vê o meu esforço de conhecer a palavra, o meu esforço de reconhecer em Jesus o seu Filho. Esse meu esforço me faz ser reconhecido. Mas ao fazer esse esforço, eu também estou buscando imitar o pastor. Então, ali, seguir o pastor, né? As minhas ovelhas me seguem. Imitar o seu estilo de vida. O estilo de vida que significa aquilo que me faz tomar direções que são semelhantes às de Jesus. A direção do mais fraco, a direção daqueles que precisam, a direção daquela abertura para o próximo, uma direção que me faz esvaziar do meu egoísmo. Isto é, buscar em tudo na minha vida imitar o estilo de Jesus. Qual é o estilo de vida de Jesus? Jesus, quando comia com as pessoas mais ricas, comia para se fartar, para se estar com elas, ou para poder ajudá-las a sair do seu próprio egoísmo, como Zaqueu, que depois do encontro com Jesus se converte e dá aos pobres. Este é o olhar de Jesus em todo o ambiente em que ele está, em direção aos mais pequenos, aos pobres, aos mais humildes. Esse estilo de vida o faz também viver de modo simples, humilde, e que busca sempre neste olhar de simplicidade a presença maravilhosa do Pai. Porque Ele é que é o maior dom, Ele é que é o presente maior que Deus, que Jesus tem para nos dar. De tal modo que Ele vai dizer no final, não é? Eu e o Pai somos um. Mas Ele vai dizer isso para justificar o que Ele disse antes, que Deus foi o Pai quem deu a Ele todas as coisas. E aquilo que o Pai deu, ninguém pode tirar. E a gente pode perguntar de tudo que Deus, que Jesus é, o que é que ninguém pode tirar dele? A vida física foi tirada, mas a vida espiritual, a vida que ele recebeu do Pai, ninguém tira. E é essa vida que ele diz que dá a quem o segue. Quem o segue terá a vida eterna. Eu darei a vida eterna, ele diz. Então veja que o que Jesus nos convida a fazer com esse evangelho é entrar na mesma dinâmica da vida pessoal, da vida dele. Ele, como aquele que faz as obras do Pai, imita o Pai. Ele é o seu imitador, imita aquilo que o Pai o fez agir. E assim, de certa forma, cada ovelha que escuta a voz do pastor e o segue imitando o seu estilo de vida, entra na mesma dinâmica da vida de Jesus. Assim como o Pai não o deixou na morte, Jesus haverá de dar a vida eterna a todas as suas ovelhas. Assim como aquilo que o Pai deu a ele, ninguém pode arrancar, também ninguém poderá arrancar da vida das suas ovelhas o dom da vida eterna que ele dá. Portanto, a dinâmica que Jesus nos convida a fazer é: você não precisa começar a crer para me seguir, mas na medida que você segue, você passa a crer, porque você recebe aquilo que a fé te dá, a vida. Portanto, essa dinâmica da Páscoa que a gente vive, esse evangelho, nos faz ver isso. A vida nova da ressurreição
Não é um presente que cai do céu sem que a gente possa participar dele ativamente. Deus nos oferece, mas se eu não escutar a voz do pastor, se eu não imitar o seu estilo de vida, eu sequer poderei de fato acreditar que ele é o Messias e assim poder receber o dom da vida, a vida eterna, a vida que Jesus recebeu e como pastor ele dá às suas ovelhas. Ele deu a sua vida por nós, mas não porque morreu na cruz, mas porque a vida interior, a vida profunda, a vida eterna, ele nos deu. Assim como ele ressuscitou, espera que todos nós, imitando o seu estilo de vida, escutando a sua voz e ali dando o passo, portanto, da fé, passar então a viver a vida do ressuscitado, já agora, já aqui, já hoje, viver como ressuscitados, esperando que em tudo possamos imitar o bom pastor que conduz as suas ovelhas. Que sejamos todos ovelhas seguidores do estilo de vida de Jesus em tudo. Que Deus os abençoe.